Show de bola. Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez, né, replicando o primeiro vídeo que foi um sucesso. Hoje com o Fabiano, nós vamos falar hoje sobre robótica. Hoje vamos abordar aqui a temática de como funciona o robô, como se cria um robô, tanto um robô caseiro, um robô educacional, até a gente viajar aqui sobre os grandes robôs industriais aí. É com você, Fabiano. E aí, boa noite, André, tudo bom? Prazer estar aqui de novo com você, né? E até não me imaginava que ia ter tanta visualização no outro vídeo, né? Foi um bate-papo informal nosso, né? Mas é bacana estar sempre falando, explicando, ensinando alguma coisa que a gente aprendeu, né? Passando a experiência também, né? Incentivando aí, né? Principalmente os outros a curtirem um pouco, a estudarem um pouco, né? Aprenderem um pouco e divulgar isso daí também, né? Difundir todo esse conhecimento. Aí, como a gente havia conversado aquele dia, né? Um dos hobbies aí, das coisas que eu gosto também de estudar e acaba sendo uma brincadeira para mim, né? Essa parte de robótica, né? Quando eu era pequeno, né? Mais jovem, a gente havia falado isso num outro vídeo, eu sempre gostei de desmontar as coisas, né? Então, era interessante pegar um brinquedo, um dispositivo ali, desparafusar e ver o que tinha dentro, um trenzinho, né? Eu lembro que eu ganhei um ferrorama uma vez e eu adorava ficar tirando o motorzinho do ferrorama para fazer barquinho, sabe? No quintal de casa, lá tinha uma piscininha lá, uma afoga-pato, como meu pai chama, né? De fibra de vidro, lá pequenininha, né? E aí o trenzinho você brincava ali no tapete, montava, ficava algumas horas brincando com ele ali e tirava. E eu tinha ideias, eu tinha vontade de fazer coisas funcionarem de outra forma. Um dia eu reinventei de fazer um barquinho. Desmontei esse trenzinho do ferrorama lá e arranquei uma lata, peguei uma tampa de lata de Nescau. Eu vivia cortando mão, martelando, recortei com uma tesoura, acabava com as tesouras da minha mãe também. Recortei uma hélicezinha na lata, na tampinha da lata, fiz o furo e coloquei no eixinho do motor lá. Fiozinhos, pilha, né? Uns pedacinhos de isopor aqui assim, de uma embalagem de TV antiga que tinha ali. Liguei o negocinho, depois na piscina ele andou. Então, quer dizer, a primeira criação, né? Com uma sucata que você tinha ali em casa, você já cria um brinquedo diferente, uma coisa nova. Daí para frente você só usa imaginação, né? A imaginação é o limite do que você pode fazer. E aí, de criança, vinha estudando essas coisas, vinha brincando, eu gostava muito de eletrônica, meu pai comprava umas revistinhas quando podia para mim, né? Naquela época tinha uma revista chamada Beabá da Eletrônica, tinha Nova Eletrônica também. Era caro, né? Mas na medida do possível ele conseguia comprar. Nunca me faltou subsídios para esse tipo de coisa. E aí vamos desmontando, desmonta um brinquedo aqui, desmonta uma coisa ali, monta uma outra coisa qualquer, faz um guindastezinho, um motorzinho de ventilador, desmontava o ventilador, fazia com uma rodaninha lá, um guindastezinho, e assim você vai aprendendo. E fui crescendo, fui aprendendo, fui desenvolvendo isso daí. E hoje, na era que nós vivemos, ficou muito mais fácil você fazer esse tipo de coisa. Com o advento da eletrônica, a eletrônica embarcada foi se desenvolvendo, foi ficando acessível, o advento da internet, né? A gente aprende muita coisa pela internet. Nós temos hoje aqueles microcontroladores, aquelas placas educacionais, né, que a gente conhece, que é o Arduino, né? Onde você pode montar um rascunho de um projeto, né, eletronicamente ali, e eles são microcontroladores programáveis. Então, você tem as portas lógicas, né, onde você liga os contatos elétricos, você quer acionar um motor. Você tem as portas lógicas de entrada, que você recebe dados de sensores que você pode colocar ali. E ele permite que você programe dentro dele. Né? Ele tem o que a gente chama de IDE, né? IDE é uma interface onde você entra e faz a programação, e esse programa depois é compilado e colocado dentro da cabecinha dessa plaquinha, no caso do Arduino, por exemplo. Então, eu posso fazer um robozinho com essas portinhas lógicas, eu posso pegar sensores, ligar em algumas portas,
posso pegar motores ou atuadores, né, e ligar em outras portas. E aí, de acordo com o que eu queira fazer, eu programo ali. Se, por exemplo, eu aciono o motor, ele está andando, um robozinho que vai andar e vai simplesmente desviar de obstáculos. Eu ligo o motorzinho e ele vai andando, tá? Para que ele não vá bater na parede, por exemplo, ele detecta aquele obstáculo, nós temos um sensorzinho ultrassônico, que nada mais é do que um microfoninho. Esse microfoninho você liga numa das portas lógicas, né? Você emite um som ultrassônico ali, essa onda bate no obstáculo, ela volta, ele capta de volta, e aí, eletronicamente, você sabe, né? A que distância que está, porque ele foi e voltou, tem uma intensidade de sinal. De acordo com esse sinal, você, dentro da sua programação, fala, olha, motor, vire a roda da direita, acelera ela mais, ou faz um 180 aqui, você vira para o outro lado. São controles que você pode definir de forma programática ali dentro dessa plaquinha. Então, você dá essa autonomia para o robozinho, né? Você consegue consegue ensinar ele o que fazer quando ele se depara com uma situação. Então, os sensores servem para isso. São sensores ultrassônicos, sensores ópticos, né? Sensores de movimento, que você pode colocar ali, e todos eles controlam o motorzinho elétrico. Então, o robozinho vai andando, chegando perto da parede, o ultrassomzinho dele vai emitindo onda, ele vai recebendo. Opa, se a intensidade do sinal for tanto, eu estou perto do obstáculo. Então, dou um comando, que eu faço? Eu viro 180 graus, e vou para o outro lado. Aí, do outro lado, se eu capto de novo, eu viro também. Então, você sempre faz um movimento, né, de giro. Você faz um giro 180 ali, por exemplo, ele desviar daquele obstáculo. É o que, por exemplo, está muito difundido hoje, né, esses gadgets que a gente compra, principalmente da China, né, aquele aspiradorzinho robô. Você já viu aquele aspiradorzinho? Já vi, já. Você solta ele dentro de casa, ele tem uma base, e aí, a hora que ele resolve, ele sai dali, ele sai limpando a casa. Aqui em casa ele não ia limpar nada. Não ia? Tem obstáculo para tudo lá. Não, aqui também, além do obstáculo, tem a cachorrinha aqui, né? Ela ia achar muito engraçado esse robozinho andando para lá e para cá, né? Mas o princípio de funcionamento dele é esse aí, ele vai sair limpando, a hora que ele encontra um obstáculo, ele dá uma viradinha, né? Continua andando, até ele se livrar daquele obstáculo, né? E continua limpando a casa. Quando ele vê que a carga da bateria dele já está num limite em que ele pode alcançar a base, né? Ele retorna para a base. Ele tem ali programado dentro dele, o movimento que ele fez, ele vai gravando, né? Esse mapa lógico que ele faz ali dentro, eletrônico. Aí ele simplesmente retorna para a base dele no processo inverso, se encaixa na base e vai descansar, vai recarregar as baterias dele. Esse é um princípio simples, né? Quer dizer, hoje ficou fácil, né? Você desenvolver esse conteúdo, né? De robótica, né? De autonomia, né? E é uma coisa que está pegando cada vez mais. As escolas também estão difundindo bastante daí, né? E do ensejo, né? Do inicial da robótica, da automação, né? 30, 40 anos para hoje também houve o processo de miniaturização também, né? Antes as coisas eram muito robustas, né? Por exemplo, você criar um robô antes para fazer esse tipo de simples, né? De varrer a casa já era um trambolho, né? Hoje um aparelho pequenininho já consegue já fazer esse comando, né? Também foi a evolução, né, que nós tivemos. Uma evolução grande, por sinal, né? Mas no princípio o robô, né, ele foi criado ali né, praticamente pela indústria, né? Porque a indústria ela tinha uma necessidade muito grande quando houve, né, o aumento. Isso daí você pode dizer com mais qualidade, mas nós passamos por várias revoluções aí, né? Nós estamos na indústria 4.0 agora, né? Então, desde a indústria passou pelos modelos aí, nós saímos do modelo animal, né, de tração animal, a gente passou para a utilização do vapor, né, depois do vapor nós passamos para 3.0, onde foi ali a parte de utilização da energia elétrica, né, e houve a difusão também dos meios de eletrônico, né, e agora nós estamos na 4.0 já, né, que é a eletrônica mais
a informática, né, a tecnologia da informação, e nós estamos utilizando aí robôs mais avançados. Mas no começo lá, um robô nada mais é do que um autômato ali, um dispositivo mecânico que faz movimentos, né, com precisão, repetitivos, né. Ele, teoricamente, substitui, né, um ser humano naquelas tarefas mais complexas, aquelas tarefas mais perigosas, né, e que podem afetar também a saúde do ser humano. Então, na indústria lá, tinha lá, o operário vai lá, ele pega uma peça pesada, ele põe aqui em cima, né, aí essa peça tem que ser trabalhada, tem que tirar essa peça daqui, virar, parafusar, né, pode sofrer um acidente ali, ele cansa de fazer aquilo, ele poder, né, esse movimento repetitivo, fazendo aquilo o dia inteiro, né, durante horas, né, pode lesionar um tendão, pode lesionar uma musculatura, a fadiga, existe a fadiga do funcionário. Sim. Com a fadiga você comete erros também, pode provocar um acidente. Né? Então, assim, a história basicamente é essa daí, nós vamos desenvolver alguma coisa que possa fazer isso no lugar do homem, né, do ser humano, com uma facilidade e sem oferecer risco para o ser humano. Né? Aí que surgiram os robôs industriais, né, na década de 50, né, das indústrias. Acho que, não me engano, foi o primeiro robô mesmo industrial que foi instalado em modo de produção foi na Ford, 54, 55, as datas eu não vou me lembrar muito bem agora, em linha de produção. E os robôs industriais, só que os robôs industriais são aquelas ferramentas brutas, né, aqueles brutamontes pesados, né, sim, levantam lá 500 quilos, né, 300, 500 quilos, né, e isso daí foi automatizando a indústria, né, você usa eles na produção, na precisão, né, onde você exige que uma precisão, por exemplo, na soldagem, né, substituiu, começaram, a gente via muito na televisão antigamente, né, aquelas fábricas de automóveis, né, os robôs lá todos lindos, eles aplicavam ponto, né, solda de ponto certinho nos locais na estrutura do carro, né, depois esses robôs passaram a movimentar esses chassis e outras peças, movimentar motores também, instalar isso daí. A gente vê muito, né, em televisão também, quando você vê um vídeo, alguma reportagem, o robô pegando um para-brisa, né, com a ventosa, ele passa a cola certinho, na quantidade correta, com precisão, depois ele encaixa o para-brisa no carro, sem risco, né, e com uma precisão enorme. O robô, ele vem para padronizar o processo também, né, Fabiano? Que como você bem citou, a fadiga, até o padrão, né, de altura, força, o perfil do estereótipo, né, do colaborador, quando você tem essas atividades, mesmo que elas sejam, né, simples, né, de aplicar uma cola, de encaixar o vidro, durante o dia, durante a rotina do trabalho, ela acabava perdendo a precisão. E aí a gente precisava ter um padrão, né, uma estabilidade desse processo para garantir que todos os carros dentro da linha saíssem igual, no caso da linha de automotiva. Né? Então veio para ajudar bastante a indústria automotiva nesse ensejo da estabilidade de processo. Exatamente. Isso é garantir a qualidade, né, do produto no final. Né? E aí você transportando para outros tipos de indústrias, né, porque quem realmente começou com isso foi a indústria automotiva, né, foi a grande lançadora, né, dessa questão de automatização com robótica. Né. Aí isso daí começou a passar para outras indústrias, né, de produtos menores, né, até a indústria de autopeças mesmo, que fornece as peças para a própria indústria montadora. Né. E dentro disso daí, esses robôs industriais que a gente conhece, que são esses monstros bem grandiosos, aí foram evoluindo, né? Ao ponto de... uma coisa que a gente não pode deixar de falar, o robô, né, esse robô industrial, ele por ser um dinossauro, né, um monstro muito grande e bruto, né, ele precisa de uma área livre para ele trabalhar. Ele precisa de um recinto, né, e ele desempenha aquela atividade dentro daquele recinto. Então, tem toda uma norma de segurança, né, para trabalhar com aquele robô ali. Ele trabalha numa área isolada. Você só fornece o material para ele
De um lado, ele pega e já devolve o material do outro dentro do recinto dele. Com o advento aí da informática, da precisão, da eletrônica, da miniaturização, igual se falou agora há pouco, foram sendo desenvolvidos robôs novos, né? Então, eu lembro que eu estudei uma matéria chamada robôs colaborativos e coexistentes. Os robôs colaborativos, né, coexistentes, né, são robôs menores, né, que têm uma precisão incrível, eles são moldados, né, eles são construídos com formas do corpo, por exemplo. Então, é um braço robótico, que ele tem uma liberdade de movimento muito grande, né? Dentro da robótica, o pessoal fala em graus de liberdade, né? Graus de liberdade tem a ver com a quantidade de eixos que ele consegue mexer, né? Então, o robô tem a base dele, a base, a cintura dele, o cotovelo dele, né? Você tem 3 eixos de movimento ali. Aí, no braço dele, você tem mais outros 3 eixos de movimento, né? Esses graus aí, esses eixos dão os graus de liberdade dele. Esses robôs foram ficando menores, foram ficando mais precisos devido a essa quantidade de graus de liberdade, né? O número de eixos de movimento. E eles foram ficando mais inteligentes, vamos dizer assim. Você programa toda uma inteligência dentro dele, e ele passou a coexistir com o operário dentro da indústria. Então, hoje, você vê esses robôs colaborativos trabalhando junto com o funcionário. Só que o grau de precisão dele é tão grande que ele consegue trabalhar com o funcionário e proteger o funcionário ao mesmo tempo. Então, se o funcionário, às vezes, se aproxima de uma forma mais perigosa dele, ele simplesmente para o movimento, ele desliga as juntas, ele fica todo molinho, né? Se você bater nele sem querer, você não vai se machucar, né? Ele está já desligado, ele automaticamente já desliga, então você pode bater, ele vai, né, se flexionar, né? Diferentemente de um robô industrial, que se dá uma trombada com o robô daquilo lá, você acaba se machucando, né? E o colaborativo, né, o coexistente, ele passou a ser outros braços, e um braço que não cansa dentro de uma linha de produção. Então, o operário hoje, ele trabalha, né, o funcionário, ele trabalha do lado do robô, junto, mexendo as coisas do robô, fazendo outras coisas, ele alimentando ali as peças para o robô, e o robô fabricando na frente dele, e fazendo toda essa parte mecânica. Então, melhorou muito com esse advento da indústria 4, né? Com essa melhoria da eletrônica e da informática, a questão dos robôs colaborativos, aí, que a gente vê cada vez mais operando na indústria farmacêutica. Nós podemos falar também da medicina, né? A gente pode até estender um pouquinho. Hoje você tem robô que faz cirurgia, um robô de alta precisão, né? O médico, apesar da precisão da mão dele, a firmeza da mão dele, ele opera com o braço robótico hoje, o braço robótico ele simplesmente não treme, mesmo que o médico, o ser humano, possa estar tremendo um pouquinho na outra ponta. Isso é uma realidade hoje. Tem um algoritmo já de trabalho do próprio robô que ele elimina aquele tremor, né? Aquele possível erro ali, e faz o corte com precisão, ele faz uma pinçada com precisão, né? Ele pode fazer uma cauterização com precisão, ele pode atingir áreas bem precisas ali dentro do corpo do ser humano, muitas vezes minimamente invasivas, né? E executar essa cirurgia com menos perda de sangue, muito mais rápido, né? Do que o próprio médico. Não exime a atuação do médico, claro. Se você não souber fisiologia, anatomia, não tem como, né? Ainda o robô não consegue discernir o que é o tecido bom do ruim, né? Ainda depende da expertise do médico ali, né? Ele vai auxiliar nesse trato. Mas eu creio que uma hora vai chegar lá, viu, Fabiano? Não vai demorar muito, não, viu, André? Sabe por quê? Nós estamos com a inteligência artificial muito avançada. Ela está se desenvolvendo com uma velocidade muito grande. É como uma progressão geométrica. Daqui a pouco ela começa a subir de forma exponencial, né? Sim. Está bem avançado mesmo. Eu lembro na minha época de
de faculdade na Unisagrada, de análise de sistemas, eu tive uma professora que deu aula para a gente lá, e ela trabalhava na Unesp. Inclusive, isso faz tempo, hein? Isso foi em 95, faz bastante tempo. Eu me lembro que o mestrado dela, a tese do mestrado dela, ela desenvolveu um sistema na época, e esse sistema ele pegava imagens, radiografias, ultrassons, e ele analisava essas imagens e conseguia identificar calcificações dentro dessas imagens. Quer dizer, isso foi lá em 95, a título de pesquisa aqui, de pessoas próximas da gente, né? Imagino que já tinha lá fora, em termos de pesquisa nesse sentido. Hoje, por exemplo, laboratório de exame de sangue, né? Só desviando um pouquinho do robô, mas dentro da automatização, né? Que, na verdade, tudo pertence a isso. A gente antigamente fazia exame de sangue e o funcionário do laboratório, a pessoa que fazia lá, né? O biólogo, ou quem quer que seja que estava contratado lá, ele tinha que olhar no microscópio de uma determinada área lá, que tinha uma medida, ele contava lá quantos glóbulos tinha, né? Isso vezes isso aqui naquela área lá, mais ou menos, estatisticamente dava tanto. Né? Era manual, era visual a coisa. Né? Tinha um quadradinho lá, dentro, uma retícula dentro do microscópio, que pegava uma área da lâmina e contava seus glóbulos e dava tantos glóbulos por milímetro cúbico de sangue. Hoje não, hoje é tudo automático. Ele pega o kit, né? Você tira o sangue, o pessoal põe aquilo dentro de um kit já preparado e coloca aquilo num microscópio automatizado. Né? Você pode, o laboratorista, ele até olha no microscópio e dá uma olhadinha, mas contagem de células é totalmente automatizado, totalmente automático. Então, essa precisão, né, essa identificação das coisas, né, como a gente estava falando, né, ele ainda não consegue discernir um tecido ruim do tecido bom, por enquanto, não. Né? Mas caminha para que isso aconteça também. Então, precisão do robô. Pro lado da saúde, isso aí é essencial, né? Nós, assim, como seres humanos, a gente às vezes se preocupa, né, com a longevidade também, né? A gente fica até quando eu vou durar, né? E daí falou, pô, isso é legal, cara. Já consegue descobrir mais cedo, já consegue, né, diagnosticar, e também já, quanto mais cedo o diagnóstico, menos invasiva também a cirurgia, por consequência, mais rápida a recuperação. Então é uma cadeia de valor aí na área de saúde sem fim, né? Sem fim. Principalmente em se lidando com saúde humana, né? Você tem muitas ideias em cima disso daí. E aí a robótica é isso aí, vem evoluindo nesse sentido, né? Hoje os robôs colaborativos estão participando cada vez mais aí da indústria, não só da indústria automotiva, né, mas de todo tipo de processo de fabricação, né? Sim. Da indústria farmacêutica, né? Da indústria alimentícia, os robôs são esterilizáveis, né? Uhum. Você evita cada vez mais o contato humano, contaminações, né? Aquelas contaminações que poderiam ocorrer, né? Uhum. Você inicia o processo de produção lá da indústria alimentícia, o robô está ali, trabalha, ao término do turno, você simplesmente lava a máquina inteira, esteriliza a máquina inteira, né? São robôs laváveis, né? São robôs à prova d'água, IP67, daquela. Aí também vem a questão do desenvolvimento de materiais também, né, Fabiano, que nós tivemos nos últimos anos, né? Antes a gente trabalhava muito com aço, né? A questão do inoxidável. Hoje cada vez mais tem, né, outros tipos de materiais, desenvolvimento do plástico, né, que vem muito latente. Um pouco antes de sair da fábrica de baterias lá, a gente estava desenvolvendo não, já em fase de implantação, né,
Lá tem muito a questão da corrosão das máquinas devido à névoa ácida, o ambiente bem ácido envolvido nas baterias, né? E acaba os maquinários, mesmo que seja um aço, um inox de alta capacidade, né, de tratamento, tudo, mesmo assim, quando o inox brasileiro ainda ele não é tão bom, sabe? Ele ainda é bem falsificado. Então, acaba corroendo tudo e estava migrando para o PVC, né? A estrutura da máquina, toda a base, os comandos, tudo, sendo em PVC, em PP também, né? Para garantir a durabilidade, né, desse material. E você vê a resistência de um plástico, né? Quando você imaginar que, pô, agora estamos mudando para plástico, né? Então, a robótica já difundida dentro de um mecanismo plástico ou de outros materiais aí. Polímeros de alta resistência. E as inversões também, né, Fabiano? Porque, assim, quanto mais leve, ele consegue também mais leve, aplicar uma força maior, por consequência, ele ocupa um menor espaço também físico. Então, toda aquela reação em cadeia, você consegue mais com menos, né? Isso acho que o primordial dentro de uma indústria, né? Ou qualquer segmento, né? E tem aí também a facilidade da mudança do layout, né? Os grandes robôs industriais, você não podia mudar um layout tão facilmente, não é uma operação tão simples, né? Manutenção deles, né? Manutenção, hoje com robôs colaborativos aí, menores, mais precisos, mais leves, né? Se você precisa mudar um layout de uma linha de produção, expandir, né, a tua fábrica, para produzir um outro tipo de produto, né, na tua linha, você pode mudar esse layout. Com a vantagem de que o robô colaborativo também, ele é adaptável. Sim. O industrial, para você mudar a operação que ele tem que fazer, exigir uma reprogramação complexa, né? O pequeno não, o colaborativo não. Simplesmente você muda o layout, você precisa que ele faça uma outra operação, fica fácil. Até ensinar o robô hoje ficou mais fácil. O industrial você precisava, né, da programação, você vem com o padzinho dele lá, programa, tudo, né, os eixos, os movimentos, né, aplica aquilo, faz o teste. Até a programação dos robôs colaborativos hoje, ela é mais fácil. Você simplesmente coloca ele em modo de aprendizado, né? Pega na mão dele e fala, robô, eu quero que você faça isso aqui. Você desliza o braço dele, executa a operação de pegar alguma coisa, por exemplo, mexe o braço dele, você mexendo o braço dele, e coloca onde você quer e solta. É isso que você vai fazer. Então, ele aprende você movimentando. Você põe ele no modo de aprendizado, ele fica com os eixos todos molinhos, os potenciômetros, né, dele lá. E conforme você vai movimentando, ele vai gravando esse movimento. Vai lendo os comandos e gerando os algoritmos para depois. Exatamente. O movimento natural do seu braço fazendo o que você quer. Ele grava aquilo, ele otimiza, né, através do algoritmo dele, ele otimiza aquele movimento. E aí ele aplica. Então, ficou fácil de você ensinar o robô também. Sim. Tem isso também, né? Quando nós, seres humanos, às vezes fazemos um exercício, uma atividade, não necessariamente nós estamos otimizando o nosso recurso. Às vezes a gente está exaurindo um cotovelo, um punho ali, coisa que, quando ensinado, o mecanismo, o algoritmo vai pegar e vai corrigir. Ao invés de fazer tanta força nesse sentido, você já corrige. Fantástico, né? O algoritmo fantástico, né? Fantástico. Eu adoro o algoritmo porque foi uma coisa que eu nunca consegui aprender, então... Não é fácil mesmo, não. É bem complicado, né? A gente tem que olhar, ler, e às vezes não compreende, tem que fazer de novo, tem que desenhar. No meu caso, é assim, eu tenho que desenhar. Às vezes você vai me explicar alguma coisa, eu gosto muito de ler, eu aprendo bastante lendo sozinho e tudo mais, mas se você às vezes precisa me explicar alguma coisa, vem aqui, vamos desenhar, né? Sim. É muito mais fácil, você desenha, fala, não, é aqui, agora eu entendi como que faz. O robô,
aí você não precisa nem desenhar para ele, você fala, ó, é assim que eu quero que você faça. Ele faz e otimiza ainda o que você faz. É o futuro. Muito legal. Show de bola, Fábio. Acho que conseguimos falar novamente, muito legal aí, o videozinho nosso aí. Falamos bastante, né, da inserção, né, entramos no assunto até da saúde, né, medicina também, outro assunto bacana, né, a se desenvolver, né, o uso da robótica na área médica também, dá para a gente já explodir para outro vídeo comentando um pouco disso também, aí a gente dá uma estudada, né, para a gente trazer também mais conhecimento aí para os ouvintes do canal, mas mais uma vez agradecer aí pelo bate-papo, Fabiano, mais uma vez a didática, a calma na hora de falar é um negócio... Um jeitão meio simplório, né, de falar, eu acho que tá mais para a gente falar tranquilamente, assim, né, de uma maneira mais simples, né, acho que mais fácil de entender também. É o literalmente bater papo mesmo, né? Bater papo, não, mas é a melhor maneira, né? Não tem aquela coisa formal, ninguém tá tremendo, gaguejando, de apresentar um trabalho de final, um trabalho de conclusão de curso lá na frente, né? Se todos fossem assim, né, seria muito mais tranquilo, né? Nossa, com certeza. Show de bola. Mais uma vez agradecer aí pela parceria, troca de conhecimento, né? Eu aprendo muito contigo nesse bate-papo, a gente está aprendendo, e aí a gente vai, já para o próximo mês já vamos agendar outro bate-papo. Daí eu mando para você mais ou menos uma ideia do que vai ser e tal, e a gente dá uma estudadinha para a gente formar outro vídeo legalzinho aí no canal. Beleza? Com certeza. Estamos sempre dispostos aqui a colaborar. Show de bola. Obrigadão, Fabiano. Um prazer estar com você essa noite, André. Um abraço para a sua família. Falou. Falou.